Bem-vindos de volta ao nosso treinamento TPM Master. Hoje nós vamos falar sobre o ciclo CapDo. O que é o CapDo? Ele é um ciclo, o ciclo CapDo é uma ferramenta da qualidade que ela é derivada do PDCA, né? Ela foi criada pelos japoneses na década de 80, né, para resolução de problemas em um processo estável. A principal diferença entre o PDCA é que o uso da ferramenta do CapDo ele se inicia pela verificação, né, pelo C, do check, né, ou dos estudos dos resultados atuais, né, e é confrontado com os resultados esperados. E a partir desse ponto, parte desse ponto para o trabalho da resolução do problema que está ocorrendo em um determinado processo estável, né? O CapDo é a metodologia utilizada no TPM, né, para eliminar as perdas através dos grupos de melhoria. E o CapDo ele pode ser definido como o C, o check, a verificação. É a verificação detalhada entre o esperado e como está atualmente, né? É examinar exaustivamente o estado atual e descobrir os problemas, né? As anormalidades. O C, o action, a ação, né? É a etapa de análise das causas dos problemas, bem como tomar as contramedidas para poder resolver os problemas. O P, o plan, de planejar, é a etapa de fazer um planejamento de desenvolvimento com o que, quem, como e quando. É evitar a recorrência de problemas melhorando o equipamento, desde que seja rentável, né, economicamente justificável. Novamente, o BC tem que ser positivo, maior do que 1. Né? Se não resultar, desenvolver ajudas visuais que facilitam a detecção dos problemas. Caso ainda não resulte, terão que ser resolvidos através de intervenção humana, né? E definir os procedimentos a serem seguidos, listas de verificação, etc. Né? E o do, fazer, né? É a etapa de implantação das ações que devemos executar e seguir os procedimentos para evitar a recorrência do mesmo problema. E caso a tentativa anterior não tenha resultado, nós devemos voltar na etapa de examinar, né? De verificação, do check, o C. A metodologia do CapDo ela possui 7 etapas para a sua implantação e os operadores, depois de algum tempo, eles dominam a supervisão autônoma, né, no programa de manutenção autônoma, a gestão autônoma, e devido a repetir o ciclo do CapDo várias vezes, muitas vezes, quantas vezes necessárias, até atingirem a zero falhas. Né? Este ciclo também ele pode ser usado com eficácia em departamentos em que execute muito trabalho manual, departamento de qualidade, departamento de logística ou outros departamentos administrativos. E saber aplicar o CapDo é muito importante para a manutenção autônoma, né? Porque ajuda a compreender a manutenção autônoma e a conseguir definir os planos individuais de desenvolvimento do programa do TPM, né? Da implantação do TPM. E as 7 etapas são, primeiro, é o diagnóstico da situação anterior, né? Nós vamos verificar o quanto a situação está diferente da situação ideal e nós vamos utilizar a ferramenta que é o 5W1H. Nós vamos caracterizar o problema, nós vamos elaborar um painel inicial das atividades de grupo de melhoria, fazer um cronograma com os prazos de cada etapa e definir o fenômeno. Né? Essa é a etapa 1 do CapDo. A etapa 2 é a inconveniência de disposições ou detalhamento do problema, que é fazer o levantamento dessas inconveniências, mesmo que causem pequenas influências, realizar ações corretivas imediatas, controlar as ações pendentes, aplicar a ideia de simplificação, desenvolver a consciência sobre o que é a melhoria e por que aplicar, e reverter a postura de tolerância em pequenos problemas. Essa é a etapa C, né? O C, a etapa de verificação. Aí nós partimos para a etapa de ação, né? O C, que é a análise da causa. Do mesmo modo, utilizar as ferramentas de análise das causas para identificar as causas raízes, que é o 5 porquê, Ishikawa, brainstorm, levantar as hipóteses e verificar todas no local de trabalho, no Gemba, é onde acontece. Então nós temos que ir para o Gemba e fazer as ações para corrigir estes problemas, né? Essa é a etapa 3, né? A ação, o agir, o act. E a etapa 4 e 5, que é a etapa 4, que é o P, que é o plano, que é o planejamento dessas ações. Né? Nós vamos fazer o plano de ação utilizando o 5W1H, verificar prazo limite de conclusão das etapas, contemplar eventuais inconveniências pendentes e dividir as atividades entre o grupo que estão
participando do projeto, né? E a etapa 5, 6 e 7, que é o do, que é o do, né, o verificar aqui, que é a implantação das ações, é executar os planos de ações, é acompanhar o avanço das ações e se estão conforme planejados. Em caso de alteração dos prazos, tem que alinhar com todos do grupo e evidenciar isso na implantação de cada melhoria. Etapas 6 e 7, ainda na fase B, né, no do, que é verificar a verificação dos resultados, verificar se os resultados atingidos estão conforme as metas estabelecidas. Caso não tenha sido atingido, nós temos que retomar lá na etapa 3, no ACT, né, na fase A, e melhorar a análise e verificar e rever as metas. E a etapa 7 é a consolidação dos resultados, que é estabelecer as medidas para prevenir a recorrência destes problemas por eliminados com o ciclo CapDo e manter os resultados ao longo do tempo, né? Estabelecendo padrões, incluindo rotas de inspeção e verificação, revisar os padrões, elaborar treinamentos através de loop, né, lição ponto a ponto ou lição de um ponto, para cada melhoria que for implantada, divulgação e fazer o fechamento com resumo das atividades e reconhecimento do grupo de melhoria que executou o projeto. Então essas são as 7 etapas do CapDo, que é a ferramenta utilizada pelo TPM, né? E o CapDo ele deve ser repetido até se atingir a meta que foi inicialmente estabelecida. Ele é cíclico, né? Ele não tem fim. Então nós vamos estar sempre girando o CapDo e fazendo as 7 etapas sempre. Então nós temos até atingir a meta que foi estabelecida. Aqui nós temos um quadro de comparação entre o CapDo, o PDCA e o SDCA. Um é estudar, um é direcionado ao estado atual, né, aos processos estáveis, que é o CapDo. O PDCA é direcionado ao estado ideal, que nós queremos alcançar, que são as melhorias, né? E o SDCA é direcionado a sustentar, né? Nós queremos sustentar aquelas medidas que já foram tomadas. O CapDo é gestão para solucionar, o PDCA para melhorar e o SDCA para sustentar. O foco de cada um também é diferente. O foco do CapDo é nas condições superficiais para estabelecer logo o fluxo. O PDCA em condições profundas e o SDCA é garantir o cumprimento dos padrões estabelecidos, né? O CapDo vai ser direcionado para a solução do problema. O PDCA ele é mais flexível, ele é usado tanto para a resolução de problemas quanto para uma mudança. E o SDCA ele é direcionado para sustentar e aperfeiçoar os padrões, né, que são estabelecidos. E o CapDo ele é mais intuitivo para a resolução de problemas, dando destaque à análise no que se faz no C, na fase C, né, no check. A fase de análise no PDCA, a fase de análise faz parte do P, né, sendo subentendido no planejamento, no P. E no SDCA ele auxilia tanto o PDCA quanto o CapDo. O C ele de estude, né? Nós vamos estudar a situação atual e trabalhar para sustentar o padrão, para sustentar as medidas que foram tomadas. Então essas são as diferenças entre cada um dos ciclos, né? As derivações do PDCA, o CapDo e o SDCA. E muito obrigado e te espero na próxima aula.